Você é do tipo de pessoa que desiste de viver a vida, de viver coisas interessantes, de se jogar em novas experiências porque você tem medo? Bom, essa foi a pergunta que eu me fiz quando eu saí de uma aula de pilates, que eu amei, que foi incrível para mim, para minha experiência, mas que estava rodeada de medo do que poderia acontecer. Bom, há um tempo atrás, não tão longe assim, deve ter mais ou menos um mês, eu me inscrevi em um centro de pilates, só que eu não gostei muito da dinâmica de como a pessoa estava conduzindo ali, né, a aula, e eu estava achando muito parada, muito morno. E eu que já estou no momento mais desanimado da minha vida, no momento mais para baixo. E aí você acordar 4h30 da manhã e ir para uma aula de 6 horas da manhã, onde você não tem um pingo de animação, você não tem um pingo de, sei lá, alguém que te motive, fica um pouco difícil, né? E aí, quando eu saí de lá, eu resolvi tentar um outro centro que também é perto da minha academia. De início, eu já amei a professora, ela era uma pessoa incrível, maravilhosa, pequenininha assim, magrinha, mas muito gente boa. E a primeira aula que eu fiz foi incrível. Na segunda, eu já estava um pouco mais solta, um pouco mais com vontade de experienciar. Sabe qual é a minha vontade? É de fazer aqueles pilates que a gente fica pendurada e que joga a perna para um lado e sustentar o peso do meu próprio corpo, sabe? Mas eu também sei que para isso eu preciso treinar e eu preciso me dedicar um pouco mais. E nem sempre a gente vai conseguir fazer essas coisas. E tudo bem, eu entendo. Até porque eu sinto muitas dores no meu corpo e alguns exercícios me cansam demais. Então, eu sei que a minha expectativa é um pouco alta e eu vou tentando equilibrar aqui, né, a idealização que eu tenho de o que é que eu vou fazer no Pilates, mas também nunca deixando de lado a ideia de que sim, eu posso fazer se eu conseguir, se eu treinar e se eu me dedicar. Mas bom, assim que terminou a aula, que foi uma aula incrível, eu perguntei a ela se eu podia tirar uma foto. Como era meu segundo dia de aula ali, eu tava com muito medo, né, de não poder tirar uma foto, porque, sei lá, se tem regras no estúdio, enfim. Aí ela falou: pode sim, vem que eu tiro a sua foto. Falei: não, não, eu vou tirar aqui no espelho mesmo. Tava morrendo de vergonha, gente. Corta pra esse detalhe, porque eu tava morrendo de vergonha ali, né? De tirar uma foto. Só tava eu, ela e uma senhorinha. E detalhe, todo Pilates que eu vou 6 horas da manhã é cheio de senhorinhas ou de senhorzinhos. Mas eu adoro, porque eles são incríveis, né? Alguns, outros não tão. Mas assim, essa senhorinha que tava lá era muito gente boa. E aí ela falou: não, vem tirar foto, vem. E a senhorinha que tava lá me incentivando. E eu falei: tudo bem. Aí só que ela falou assim: vem fazer aqui em cima, né? Não sei se vocês já viram, mas o Pilates tem. Eu não sei o nome disso, se vocês souberem, deixa aqui embaixo, né? Mas o nome de que tem uma cama e aí uns ferros que você se pendura. Ela falou: vem fazer a foto aqui, que eu acho que vai ficar incrível, vai ficar muito massa. E eu falei, beleza, mas eu pensei que era tipo assim, subir lá, né, na caminha e, sei lá, fazer uma posição, sabe aquelas coisas que você vai assim? Eu pensei que era isso. Aí do nada, ela começou a fazer uma pose bem difícil, que na minha cabeça é tipo assim, meu Deus, grau de dificuldade 10, né? Aí ela fez e falou, pronto, você vai fazer isso. Eu olhei pra ela, de imediato, a minha vontade era de dizer assim, não. Eu não vou fazer isso. E na verdade, não foi só a minha vontade, como eu falei. Eu cheguei pra ela e falei assim: não vou fazer isso, não vou, não consigo, né? É muito difícil, isso aí é pra quem é avançada. Ela vai fazer sim, porque isso aqui eu vou te ajudar, né? E pode ter certeza, eu tô aqui com você. E aí eu subi, né? Mesmo com medo, mas assim, tinha o medo, mas tinha vergonha de dizer, não, não quero, né? E bancar ali como se eu fosse uma criança que, não, não, não quero, não quero, e me afastar. Mas cheguei lá, a Pan, ela foi me colocando na pose e eu tinha que fazer uma coisa assim, que tinha que botar as mãos e a cabeça para baixo e a perna tinha que subir. Se você não sabe que foto é essa, eu vou postar, né, lá no Instagram e você vai poder ver. O meu Instagram é Vanessa Lacerda PC e aí você vai ficar à vontade para ver a foto qual é. E eu achei que eu arrasei na foto, mas na hora eu fiquei com muito medo, né? E quando ela me botou na primeira posição, eu simplesmente gelei. Não, não, quero sair daqui, quero sair daqui. Foi assim mesmo que eu fiz. E eu levantei abruptamente, quase a ponto de me machucar, pra você ver, né, a maluquice. Mas eu me levantei muito rápido, dizendo: não, 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 não vou conseguir, me tira daqui. Aí ela: calma, calma.
eu tô aqui com você. Ela ainda falou assim: pode não parecer, mas eu sou forte. Eu tô aqui com você, eu vou te sustentar, calma, eu sou forte. E aí, quando ela foi falando aquilo, de alguma forma me reparentalizou. Se você não sabe o que reparentalizou, eu utilizo muito esse termo com os meus pacientes, que é trazer uma sensação de pertencimento, de acalmar, de dar às pessoas as necessidades que elas tinham, né, as necessidades que elas têm, na verdade, né. E naquele momento, a minha necessidade era de segurança. Ela, sem saber, me ofereceu segurança. Ela começou a dizer: "Calma, eu tô aqui, vai dar tudo certo, não vai dar errado. E outra, eu sou forte". Quando eu ouvi ela falar isso, logicamente que se você vê uma pessoa de 1,56 m ou de 60, sei lá qual é a altura dela, mas ela não é muito alta. Eu tenho 1,62 m, ela deve ter 1,50 m. 1,55, 1,60 por aí. Então, se você vê a estatura dessa pessoa e o corpinho magrinho, você pensa: "Nossa, não vai dar certo. Olha o meu corpo, olha o meu tamanho. Eu sou uma mulher grande, né, eu sou uma mulher pesada, e eu sei disso". E já foi motivo de vergonha, né, ser uma mulher grande e pesada. Mas, quando ela me falou aquilo, acho que a vinculação que a gente teve, a a gente se aproximou muito rápido, né, desde a primeira aula. Então quando ela falou: "Calma, vai dar certo, eu sou forte", algo dentro de mim meio que suavizou e eu consegui relaxar. Tentei voltar para a posição que ela tinha me colocado. Eu acho também que um fator importante para isso foi o fato de que nos outros exercícios ela já tinha me passado essa segurança. Então não foi como se tivesse sido do nada. Ela realmente me passou segurança nos outros exercícios. E aí ela foi me explicando como é que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que colocar meu pé, esticar. E aí como eu tinha que colocar minha mão, ela segurou o meu tronco e de repente ela tirou a foto e eu consegui fazer essa pose. Não foi nenhum exercício do Pilates, foi uma pose pra foto. E eu fiquei extremamente feliz. A minha criança feliz apareceu, porque eu parecia uma criança que eu queria saltitar e dar estrelinhas e sair pulando e dizendo: "Meu Deus, obrigada, obrigada". E quando eu vi a foto, eu fiquei ainda mais contente, porque eu falei: "Eu consegui". E se tem uma coisa que eu tenho aprendido com os exercícios físicos, é que o meu corpo é possível, o meu corpo me proporciona várias experiências, mas que se eu me agarrar ao medo, o meu corpo ele vai ser privado de viver essas experiências. O meu corpo ele vai ser totalmente retirado dessas experiências, porque eu dou ouvido ao medo. E não é que o medo ele não deva ser escutado, não é isso. Mas a gente precisa escutar o medo com cautela. A gente precisa escutar o medo com os ouvidos atentos para tudo aquilo que ele não diz. Lógico que ali eu corri o risco de cair, de quebrar a cabeça, os piores cenários possíveis, porque é assim que a nossa mente ela vai trazer para a gente quando o medo aparece. Mas eu tinha uma pessoa que estava me oferecendo segurança. Eu tinha alguém que estava comigo, eu não estava sozinha. E outra, alguns exercícios, algumas poses são extremamente seguras. Por mais que eu não tenha, né, afinidade ali com o exercício ou com a pose, ainda assim existe uma segurança. Aquela pessoa que estava ali, ela foi treinada para poder me ajudar a conseguir fazer aquela pose. Então, diante da segurança, eu consegui descansar. E antes da pose, eu não estava pensando em como seria legal ter uma foto daquela, como seria legal fazer uma coisa ao qual eu iria, me sentir totalmente incrível, como eu ia me sentir realizada. Não, em nenhum momento eu estava pensando isso. No momento da foto, eu só estava pensando no meu peso, só estava pensando em cair, só estava pensando em como eu poderia parecer ridícula e desajeitada. Em nenhum momento eu deixei o medo de lado e fui seguir a experiência. Eu só fiquei focada em como aquilo poderia ser ruim. E é isso que o medo faz com a gente, para qualquer coisa, seja testar um emprego novo, seja entrar em um novo relacionamento, seja se dedicar a um novo curso, a um novo idioma, a aprender a dirigir, que é o que eu tenho tanto medo até hoje, gente, eu tenho pavor, quando eu penso em dirigir, eu sinto pavor. Você também tem medo de dirigir? Conta aqui pra mim também nos comentários, se você tem medo de dirigir. A gente precisa falar sobre isso, mas assim,
Não me coloca pra dirigir que eu morro de medo. Mas me conta, pra você foi difícil também aprender a dirigir? Deixa aqui nos comentários. Mas voltando, a gente precisa ouvir o que o medo diz, mas saber separar aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente é importante. Porque se a gente for ouvir tudo o que o medo diz, a gente não vai conseguir fazer nada, a gente não vai conseguir realizar nada, e a gente vai se sentir sempre paralisada, a gente vai se sentir sempre estagnada na vida, porque não há nada pior do que a sensação de que você quer fazer alguma coisa e que você não consegue. Eu tenho um carro, eu e meu marido, a gente comprou um carro, e ele trabalha com o carro e eu trabalho de casa. Mas nos finais de semana, quando ele trabalha, que ele vai, né, ali para o centro cirúrgico, eu quero me locomover, mas o carro tá com ele porque eu não sei dirigir, então ele vai com o carro. E aí eu tenho que ficar subindo e descendo de Uber, o que é horrível pra mim, eu não gosto. Mas se eu quiser sair de casa, tem que ser dessa forma, simplesmente porque eu tenho medo. Ou seja, eu tenho deixado o medo me roubar várias experiências, várias possibilidades, simplesmente porque ele ainda é o protagonista dessa situação. Ele ainda é o protagonista enquanto se trata de ter liberdade para me locomover. E eu tô lutando contra isso. É difícil pra caramba, mas um passinho de cada vez e eu sei que eu sei que eu vou conseguir chegar lá, sabe? E se você conseguiu, por favor, me anima, diz aqui que foi difícil pra você, que depois deu certo, porque eu tô precisando dessa injeção de ânimo. Tô de verdade. E quando eu resolvi tentar fazer o movimento, quando eu resolvi tentar fazer a pose, eu percebi que algo tinha realmente acontecido, destravado dentro de mim. Eu sei que eu ainda vou ter medo de fazer muitas outras coisas no Pilates, mas eu fiquei muito feliz, eu fiquei tão realizada que eu mal tinha tempo para pensar se eu ia cair ou não. Eu só queria ficar ali naquela pose e poder ver a minha evolução. E você pode pensar assim, ai, mas para que uma foto? Ai, mas para que postar nas redes sociais? Não era sobre querer me exibir. Se essa foto não pudesse nunca ser postada nas redes sociais, ainda assim eu ia querer ter essa foto, porque ela ia ser a recordação de que eu consegui superar um limite, de que eu consegui superar uma barreira. E você pode até pensar, ai, mas que bobagem, uma pose no Pilates é uma coisa tão fácil, não deve ser tão difícil assim, ou não deve ser tão é, medroso assim fazer isso, mas para mim é. E a gente não pode encarar os nossos medos como pequenos demais. Os nossos medos, eles existem por causa de uma infinidade de coisas que nos aconteceram. E a gente precisa encarar eles como sim, eles são medos que são paralisantes, mas a gente não pode viver deles. E a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre o medo é que ele sempre aparece antes da experiência acontecer. Ele aparece antes mesmo da gente tentar, da gente conseguir sonhar em fazer algo. Nossa, eu quero me relacionar com alguém. Antes mesmo da gente tentar se relacionar, muitas vezes a gente já começa a sabotar os relacionamentos, né? Eu tenho uma amiga que ela tá fazendo muito isso, né? A maioria das minhas amigas fazem muito isso. Conhecem um cara legal e elas começam a se sabotar. Elas começam a dizer coisas, falar, ter conversas que induzem a pessoa a pensar que elas não querem um relacionamento sério, quando na verdade elas querem. Mas o medo de se machucar naquela relação, porque a anterior talvez foi bastante conturbada, faz com que elas se sabotem e que elas estraguem aquilo. Então, antes de acontecer, o medo estraga o prazer da gente vivenciar as nossas experiências. Antes mesmo de eu tentar fazer uma prova de vestibular, eu já estou automaticamente não me inscrevendo. Antes mesmo de eu tentar me inscrever naquele trabalho, eu já estou com medo das pessoas me acharem ridícula porque eu estou tentando uma vaga que talvez eu nem tenha tanta experiência assim. E sabe o que é mais engraçado? É que às vezes você não precisa realmente ter a experiência. Às vezes você vai adquirir a experiência, sabe, no caminho, ali no trabalho, no dia a dia de você realizando as suas tarefas, mas o medo não te permite mostrar o que você já sabe. Ninguém está pronto para nenhuma vaga. Por mais que a pessoa ela já tenha feito vários cursos, aquela vaga, aquela empresa, aquela instituição, seja lá onde você for trabalhar, vai precisar que você aprenda tudo do começo. Você pode até saber como fazer, mas saber como fazer em determinado lugar é diferente. E muitas vezes a gente simplesmente não arrisca. Simplesmente ouve o que o medo diz. E aí fica aquela. A gente precisa dar ouvido, né? Aquela música, se eu não me engano, é do Jota Quest. Me corrijam se eu estiver errada. Mas que ela fala assim: Ei, medo!
Eu não te escuto mais. O quê? Você não me leva a nada. Eita, meu Deus, como eu sou uma cantora. Ai, Jesus, mas, gente, essa é a realidade. A única coisa que eu corrigiria nessa música é que sim, a gente precisa ouvir os nossos medos, porque muitas vezes ele vem como um sinalizador de algum perigo. O nosso medo faz parte do nosso conjunto de emoções. É uma emoção primária. E ele faz parte de um sistema de alerta, dizendo assim: calma, calma. Imagina se eu me coloco ali naquele aparelho de qualquer forma. Lógico que eu vou cair, mas o medo tá dizendo assim: calma. O que é que você precisa para você fazer isso com segurança, com cautela? Aí eu fui respirando, né? Fui lembrando, né, da noção do meu corpo, que eu tenho um pouquinho. Então, é isso que o medo está nos trazendo. Ele traz um alerta, mas não necessariamente um alerta de pare, um alerta de cuidado. Cuidado não é pare, cuidado é o que é que você pode fazer para que execute isso com segurança. O medo está nos chamando para ter segurança. Você vai pular de paraquedas sem o paraquedas? Não, você vai pular com o paraquedas e para isso o paraquedas precisa estar totalmente equipado, bem ajustado no seu corpo. Você precisa ter um profissional. Então o que o medo está dizendo é: nossa, tô com medo, e agora? Mas calma, que é que você precisa? Sinto, você precisa disso, você precisa daquilo, e aí o medo ele vai te alertando. Então ouvir o medo é importante. O medo aparecer antes é importante. Por quê? Porque ele está te comunicando. Esse medo só não pode te paralisar. E outra, se você quiser, eu posso até depois fazer um podcast, um episódio, né, sobre como que a gente pode lidar com o medo, né, de uma forma mais saudável e tranquila, sem deixar que ele nos paralise. Pede aqui nos comentários que eu vou fazer para você esse podcast, se for interessante. Tem outro medo que aparece, né? Que é um medo imaginário. É um medo de, meu Deus, e se eu fracassar nessa entrevista de emprego? E se esse relacionamento terminar antes mesmo de começar? E se as pessoas me rejeitarem naquele rolê que eu tô pretendendo ir? E se, e se, e se? E se eu cair? E se eu me machucar? Gente, se a gente for viver de si, a gente não faz nada nessa vida, tá? E esse episódio aqui eu tô conversando com as pessoas medrosas. Se você não é uma pessoa medrosa, se você é uma pessoa destemida, se você é uma pessoa que vai lá e faz, né? Tipo o meu namorado. Pra essas coisas, o meu namorado não, gente, meu marido, né? Ele vai lá e faz as coisas, né? Ele tem medo de outras coisas que eu não tenho, né? Como, por exemplo, dizer um não pra uma pessoa. Não tenho. Ele tem. Né? Então cada um tem o seu medo, né? Mas estou falando aqui medo de realizar coisas, até mesmo de dizer não. O nosso medo é imaginário. Meu Deus, o que é que essa pessoa vai pensar de mim se eu der um não para ela? O que é que essa pessoa vai pensar? E se eu tiver essa conversa difícil e o meu relacionamento se encaminhar para o fim? E se eu tiver. A gente vai vivendo de possibilidades e nada, muitas vezes, se torna concreto. Dentro da terapia, eu sempre faço uma dinâmica com os meus pacientes, que é perguntar para eles assim: tá, quantas dessas catastrofizações que você teve realmente aconteceu? E aí a pessoa para e pensa: nenhuma, quase nenhuma. Por quê? Porque a gente vive de imaginar o pior cenário possível. É a gente que faz isso? Não, gente, é a nossa mente faz isso. A nossa mente nos leva para um lugar de pensar e imaginar o pior cenário, a pior situação, exatamente para nos manter aqui, ó, na coerência. Eu sempre falo isso pra vocês sobre coerência. Eu sempre falo pra vocês aqui de que a nossa mente, ela não quer gastar energia, mas que a gente foi criado para criar repertório, para fazer coisas novas. Existe algo na nossa mente chamado de neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de aprender coisas novas. Então, se a gente ouve o medo, a gente está perdendo essa possibilidade de se jogar na vida. E enquanto eu tô falando isso pra você, eu tô falando pra mim também. Eu tô falando assim: Vanessa, acorda. Você tá deixando o medo te roubar experiências fantásticas. Até quando, minha filha? Até quando? Olha, difícil. Eu te entendo se você tem medo de se lançar na vida, viu? Porque eu sou uma pessoa medrosa. Eu não nego pra ninguém. Gente, eu gravei o restante do vídeo e o vídeo ficou sem áudio.
Então eu tô aqui regravando. Mas voltando, como eu disse, eu sou uma pessoa muito, muito medrosa. E eu sei que é difícil a gente lidar com os nossos medos. Eu sei que é difícil a gente conseguir fazer com que os nossos medos sejam silenciados, mas se a gente não colocá-los, né, ali no lugarzinho deles, né, para refletir, a gente vai perder realmente muitas oportunidades. E no momento que eu estava ali no Pilates, que eu estava executando aquela atividade, disso, acabei executando outras posturas também, né? Outras fotos, e você percebe o quanto que é bom você ouvir o seu medo, mas não deixar que ele silencie a nossa liberdade, não deixar que o medo, de alguma forma, nos impeça realmente de viver aquilo que a gente merece. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha feito, né, algum sentido para você. Eu espero que de alguma forma você possa se lançar na vida sem medo. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, né? Dá o seu joinha aqui no canal, fortalece, porque eu vou trazer outros vídeos pra gente conversar, pra gente falar. Eu tô muito feliz que eu tô com o canal, né? Tô muito feliz que tem pessoas chegando. Então é isso, seja muito bem-vindo. Não esquece de seguir, não esquece de compartilhar e de comentar. Me deixa saber se fez sentido pra você, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.